Olá, aluna! Sejam muito bem-vindos a esse novo ano letivo. Espero que vocês estejam bem, se cuidando em casa. Meu nome é Isabela, sou professora de Ciências e esta é uma aula para você que é do 6º ano do ensino fundamental. Bom, neste bimestre nós vamos trabalhar 7 aulas, ok? E eu coloquei nesse slide a descrição dos temas que serão trabalhados, semana a semana. Nesta primeira semana, vamos tratar de água e os seus estados físicos. Nas próximas semanas, falaremos ainda um pouco sobre água, no dia 25, o ciclo da água. Depois, entraremos em fisiologia humana, tratando na semana 3 e semana 4 sobre sistema digestório. Na semana 5, sistema respiratório. Na semana 6, uma aula muito bacana sobre alimentação saudável. E na semana 7, astronomia. Lembrando que esse é o PET 1, primeiro bimestre, e é um PET revisional daquilo que vocês assistiram no ano passado. Bem, nessa primeira semana, a principal habilidade, aquela que vai ser priorizada, está posta aqui para você. Nós vamos aplicar conhecimentos sobre mudança de estado físico da água para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais ou locais. Vamos começar? Você está com seu caderno aberto? Abre seu caderno, aponta teu lápis e começa a anotar, ok? Pessoal, quais são as questões norteadoras? O que eu quero que a gente saiba responder no final dessa aula? São 2 questões. A primeira, quais são os estados físicos da água? E a segunda, por quais mudanças de estado físico a água pode passar? Bom, a água é uma substância fundamental para a vida e ela recobre mais de 70% da superfície do nosso planeta. Aliás, o planeta Terra deveria se chamar, o que vocês acham? Planeta Água, né? Bom, oceanos, mares correspondem a 97,5% do total dessa água na superfície terrestre e rios, lagos, geleiras e águas subterrâneas corresponde a 2,5%. Bom, e na natureza, a água está presente nos 3 estados físicos. São eles: sólido, líquido e gasoso. Bom, os estados sólido, líquido e gasoso apresentam características que ajudam a gente a identificar esses estados físicos. Eu coloquei essa imagem aqui exatamente para a gente conseguir analisar um pouco dessas características. Bom, cubos de gelo representam água no estado sólido. No cubo de gelo, as partículas estão muito próximas umas das outras e elas têm um formato e um volume já bem definidos. A água no estado líquido apresenta suas partículas um pouco mais agitadas do que aquelas que estão no estado sólido e elas ocupam o espaço que elas têm disponível, fazendo com que os recipientes, na realidade, eu vou corrigir o que eu falei aqui. O que a água faz, pessoal, ela tem o formato, ok, do recipiente que ela está, no caso do estado líquido, mas o volume mantém constante, independente desse recipiente, ok? Anotou aí? E a água no estado gasoso é invisível. Pessoal, presta atenção numa coisa. É muito comum a gente representar a água no estado gasoso desenhando uma nuvenzinha. Só que as nuvens não são água no estado gasoso. Nuvem é água no estado líquido e, às vezes, mini partículas de gelo que ficam em suspensão na atmosfera, ok? Todas as substâncias que estão no estado líquido, no estado gasoso, são invisíveis. A gente não enxerga, ok? Agora, quais são as mudanças de estado físico que a água pode passar?
Primeiramente, a gente precisa escrever aqui no quadro que existem 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. Agora, quais são as mudanças? Como que a gente chama a transformação que a água passa quando ela muda de um estado para o outro? Então, por exemplo, do estado sólido para o estado líquido, esse nome é fusão. Então, a transformação pela qual a água passa do sólido para o líquido é chamada de fusão. Do líquido para o gasoso, essa transformação é chamada vaporização. E vale agora dizer para vocês o seguinte: existem Opa, esqueci aqui, gente. Vamos lá. Existem, pessoal, 2 tipos de vaporização. O primeiro é a evaporação, ok? Na evaporação, essa mudança ocorre de maneira natural, beleza? E a gente tem uma outra forma de vaporização que é chamada de ebulição. Nessa situação, a água atinge ao nível do mar 100 graus Celsius, ou seja, a água ferve, ok? Esses 2 tipos de mudança são exemplos de vaporização. Bom, se a água sai do estado gasoso e passa para o estado líquido, a gente tem uma outra transformação que é chamada de condensação. E do estado líquido para o estado sólido é chamada solidificação. Será que está faltando alguma coisa aqui? O que vocês acham? Acho que está faltando. Existe, pessoal, a chance, a possibilidade de a água sair do estado sólido e passar direto para o estado gasoso e vice-versa. A gente chama isso de sublimação ou ressublimação. Isso acontece, por exemplo, nas geleiras, lá nos polos da Terra, porque as condições de pressão do ar são muito peculiares. A pressão é muito baixa e, por isso, a água consegue sair direto do sólido para o estado gasoso. E olha aqui para mim, eu acho que você já deve ter ouvido falar em gelo seco. Você já ouviu falar em gelo seco? Tem muita gente que usa nas festinhas, existem muitos experimentos científicos que se usa o gelo seco. E o que é o gelo seco? Gelo seco é dióxido de carbono no estado sólido. E aquela fumaça que é gerada quando a gente tira o gelo seco dos ultracongeladores é exatamente aquele dióxido de carbono sublimando, ok? Bom, deixa eu apagar a minha anotação para a gente continuar. Pessoal, vocês já pararam para pensar em que situações que ocorrem mudanças de estado físico, situações que a gente vivencia no dia a dia? Bom, quando a gente estende, por exemplo, a roupa no varal, será que acontece uma mudança de estado físico? Depois da chuva, aquela poça de água no asfalto ou no solo, será que aí também ocorre uma mudança de estado físico? E quando a árvore ferve lá na panela do cafezinho, será que tem? Bom, reflitam sobre a seguinte questão: qual o estado físico a água estava antes de sofrer essa transformação? Então, a partir dessa reflexão, a gente consegue tentar descobrir quais são as mudanças de estado físico que acontecem nas situações que serão apontadas nos próximos slides, ok? Vamos lá? Pessoal, quando a gente estende a roupa no varal, a gente quer secar a roupa, né? A água líquida molhava aquela roupa. E aí, a roupa seca. E quando a roupa seca, a água simplesmente foi embora. A gente não viu para onde que essa água foi. E aí, que mudança que você acha que ocorreu neste processo? Neste processo ocorre vaporização. E não é qualquer tipo de vaporização, é exatamente a evaporação. Você acertou ou você não acertou? Estou curiosa, queria saber o que você escreveu aí no seu caderno. Bom, a segunda situação é essa daqui. Quando
uma poça de água da chuva seca. Então, a gente tem aqui água no estado líquido e, de repente, o chão fica seco. E aí? A água desapareceu, concorda? E qual será a mudança de estado físico que acontece aqui também? Você tem um palpite? Anota no seu caderno, eu vou esperar 3, 2, 1 para falar para você. E aí, acertou? Vaporização, do tipo evaporação. Lembra que eu falei que evaporação é justamente aquele processo mais natural que acontece quando a água está por aí, no estado líquido, no ambiente. A luz do sol, por exemplo, o calor do sol, ajuda esse processo a acontecer. Mas a evaporação é um processo mais natural. Vamos analisar essa terceira situação. Quando a gente coloca a forma para fazer gelo no congelador, por qual mudança de estado físico a água passa? A gente tira a água do filtro, põe na forma e põe no congelador. E aí? Aquela água que estava líquida passa a ser gelo, que eu mostrei inclusive na figura para vocês ali atrás. Você já sabe qual que é a mudança de estado físico que a água passa? Tem um palpite? Anota que eu vou falar em 3, 2, 1. Ó, vou falar. Solidificação. E aí, você acertou? Espero que sim. Eu acho que você acertou sim. Eu ouço pensamentos pela TV, tá, gente? E eu sei que você pensou solidificação. Bom, e quando o gelo derrete dentro do copo de suco? Aqui, gente, nós temos uma situação em que há mais de uma mudança de estado físico acontecendo, mas eu vou falar só da primeira por enquanto. Então, você faz lá, né, aquele copo de suco gostoso, preferencialmente natural, põe o gelinho para poder dar uma refrescada, né, para tomar num dia bem quente de sol, e aí esse gelo que estava sólido, de repente desaparece ali dentro daquele suco. E o suco fica um pouco mais diluído, né, gente? Dá para perceber que até o saborzinho ali, dependendo da situação, muda um pouco. Bom, esse gelo desaparece exatamente porque ele se tornou água líquida ali dentro, tornando esse suco um pouco mais diluído. E aí, que mudança de estado físico é essa? Posso fazer minha contagem regressiva? 3, 2, 1. Qual que é a mudança? Fusão. E aí, você acertou? Eu acho que você acertou, porque eu acho que você já está ficando craque nisso daqui. Certeza. Bom, e quando a água ferve na panela antes de fazer aquele café? Que horas são agora, gente? Olha aí no relógio, por favor. De manhã, provavelmente, cedinho. Vontade de tomar aquele café gostoso, aquele chá gostoso. E para a gente fazer aquele café, aquele chá, a gente precisa ferver a água, não é verdade? E quando a gente põe a água na panela e aquece essa água começa a ferver depois de um tempo, né? Aquela água da torneira ou do filtro que estava no estado líquido, meio que começa a desaparecer ali daquela panela. Se você esquece a panela no fogo, depois de um tempo você volta lá, parece que a água diminui e você fala, uai, para onde que essa água toda foi? Gente, se diminuir a quantidade de água e você não sabe para onde que ela foi, dica, virou um gás. Como que chama esse processo? Ixi, esqueci de contar minha contagem regressiva, gente. Mas fica a dica aí, eu vou contar da próxima vez. Também é um tipo de vaporização, mas do tipo ebulição, ok? Lembra a diferença? Evaporação, processo natural. Ebulição, processo forçado. A água chega aqui, se a gente estiver ali ao nível do mar, a 100 graus Celsius, para que ela ferva. E são formadas bolhas ali dentro daquela panela. Gente, ebulição é muito característica, tá? Geralmente são formadas bolhas e é um processo mais rápido de transformação da água do estado líquido para o estado gasoso. Bom, agora um desafio. Ô, gente, esse aqui é desafio. Quando o copo de suco fica suado, eu acho que vocês já devem ter percebido que quando a gente toma o suco gelado, em volta do copo, principalmente quando o tempo está mais úmido, né? Fica todo cheio de gotículas assim de água em volta. E essas gotículas de água vieram da onde? Da onde que surgiram essas gotas de água?
Será que foi de dentro do copo e essa água passou por aquela superfície? Eu acho que não, hein? O copo é de vidro ou de plástico, ele é impermeável, então acho que não passa não. Na realidade, o que acontece aqui? A gente não vê água ao redor do copo, não vê água no estado de vapor. Lembra que eu falei para você que água no estado de vapor é invisível, assim como qualquer gás? Aliás, anota isso no pé da página. Vapor e gás, sinônimos, beleza? Bom, essa água no estado de vapor, quando encosta no copo que está mais gelado, condensa e forma essas gotinhas. Então, aqui a gente tem um processo chamado de condensação. Bom, o que a gente aprendeu na aula de hoje? Eu vou falar só mais uma coisinha depois que eu passar por esse slide. Primeira coisa que a gente aprendeu é que a água é uma substância abundante no planeta. Segunda coisa é que ela está presente na natureza nos 3 estados físicos. Terceira coisa é que a água passa por transformações físicas. Lembra delas? Fusão, vaporização, ixi, até a professora está esquecendo já. E a vaporização tem 2 tipos, né? Ebulição e evaporação. E a gente também tem a condensação e a solidificação. E aquela outra mudança que é mais rara de acontecer, que é a sublimação. Agora, vale a pena eu abrir aqui uma tela para mostrar uma coisa para vocês. Eu não vou abrir uma tela, não, vou escrever aqui mesmo. Pessoal, é o seguinte, a água tem lá, né, seus 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, tá? E vale a pena a gente relembrar em quais temperaturas que a água está em cada um, ou se encontra, melhor dizendo, em cada um desses 3 estados físicos. Então, é assim, até 0 graus Celsius, a água encontra-se no estado sólido. Entre 0 graus Celsius e 100, a água encontra-se no estado líquido. E acima de 100 graus, a gente encontra a água no estado gasoso ou de vapor, ok? Vale a pena a gente relembrar isso daqui, porque a temperatura média do nosso planeta é por volta ali de 15 graus Celsius. Apesar da gente saber que as coisas estão aquecendo um pouquinho, né? Mas a maior parte da água na superfície terrestre está nesse estado físico aqui, ó, que é o estado líquido. E mais um detalhe que eu não quero que vocês deixem de anotar aí no cantinho do caderno. Essas temperaturas a que eu estou me referindo aqui, precisamos considerar a pressão ao nível do mar, ok? Acima do nível do mar, esses valores mudam um pouquinho, mas a gente pode considerar isso daqui para a gente poder armazenar no cérebro e transformar em memória de longo prazo lá, para vocês arrebentarem daqui a pouco, ok? Pessoal, vou deixar aqui uma orientação muito importante para que vocês se desenvolvam cada vez melhor. Abram o PET volume 1 de vocês, façam a leitura das páginas 31 e 32. Essas páginas é que falam sobre esse assunto que nós conversamos. Realizem as atividades 1, 2 e 3 nas páginas 32 e 33 e não esqueçam, anote as suas dúvidas, ok? Foi um prazer falar com vocês hoje. A gente vai se encontrar ainda. Fiquem bem, se cuidem. Muito obrigada por essa aula. Até a próxima!